aí, galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês na paz de Jesus? Depois da poeira baixada um pouquinho, né? Ambos, Bahia e Vitória, tomaram pau no final de semana. A gente volta para uma conversinha rapidinho. É um vapt-vupt. E aí, galera, beleza? Tudo na paz de Deus? O Bahia voltou aos seus trabalhos no dia de ontem, o Vitória também voltou aos seus trabalhos no dia de ontem. Cada time deu folga de 2 dias para os seus atletas e precisa fazer isso. Mas o que eu bati o papo essa semana com vocês, na segunda-feira e para terça-feira, dizendo que, especialmente no caso do Bahia, nós temos jogadores sim que podem entrar para fazer o descanso do outro, né? Mas Rogério Ceni, vamos dizer o seguinte, ele é... Como é que a gente diz no futebol? Ele é muito burocrático, né? Ele é muito burocrático, é um cara que não quer correr risco nenhum. Me desculpa, até para cagar você corre risco, mas ele não quer correr risco nenhum. E a gente tem outros atletas, mas ele prefere estourar aqueles que ali estão, estourar, esgotar. Quando não tiver jeito mais, ele começa a botar o cara. E o argumento é que o cara não tem minutagem, o cara não tem tempo que está entrando, não é isso? Mas ele prefere fazer quebrado, quando o time estiver todo arregaçado no chão. Aí ele começa a colocar os outros para dizer que os outros não eram o suficiente para atender a necessidade dele, o que não é. Tá bom? Então, o que acontece com isso? Ele coloca os jogadores para jogar 3, 10, 15, 20 minutos, a depender. E diz que esse jogador ainda está se adaptando com isso. Então, eu falei isso no último bate-papo e dando um gancho de segmento nisso. Peguei essa pontinha aí para dar um gancho de segmento nisso. Certo? A questão da janela de transferências, que vai até o dia 20 para atletas que ainda não jogaram no campeonato, ou aqueles que estão sem contrato, né? Que romperam seus contratos até o dia 2. Aqueles que romperam o contrato até o dia 2 têm direito de ser contratado, ainda no futebol brasileiro, e aqueles que vinham sem contrato. Mas se vinha sem contrato, também não vai resolver o problema de quem aí está. Nessa porradão aí, que ninguém vai perder tempo agora em contratar ninguém que vem sem jogar para botar na equipe. E aqueles que romperam o contrato, que tiraram o seu contrato, e que se servisse para outro time, não estaria agora sendo contratado para quem quer, tá certo? Eu antes ia até fazer uma gravação, mas eu terminei desistindo na questão de que eu ouvi falar do Vitória ter contratado 4 jogadores, gravei tudo para colocar no ar e desistir. Porque eu levantei as informações e não vi a fonte eu sei, mas eu não vi outras fontes falarem. Tem gente que às vezes fala só para ganhar like ou ganhar sócio, né, para assinante. Eu não vou fazer isso, tá certo? Então, esses 4 jogadores que o Vitória diz que contratou, que assinou, que estava no bid, eu preferi, não vi outros falar, eu me recusei. Então, o Bahia voltou ao seu trabalho no dia de quarta-feira e o Vitória também, tá certo? E para os seus próximos jogos. Deixa eu ver se eu tenho aqui. O próximo jogo do Bahia me parece que é com o Atlético Mineiro, aqui na Fonte Nova, né? Deixa eu ver direitinho aqui, é o Atlético Mineiro na Fonte Nova. Vamos lá, Lúcio. Está aqui o próximo jogo, a 10ª, vamos lá. Por que está botando essa droga? Mas travou aqui esse negócio aqui, viu? Agora vai. Nós estamos na 25ª, 26ª rodada. É isso, o Vitória joga fora de casa com o Atlético Goianiense, na 26ª rodada. E o Bahia, sim, pega o Atlético Mineiro aqui dentro, ok? O Bahia pega o Atlético Mineiro aqui dentro, no dia de domingo, dia 15 de domingo, às 18h30, né? No dia 15/9, às 18h30, e o Vitória joga no dia 14, às 16 horas, lá com o Atlético Goianiense. Então, voltaram aos trabalhos os 2 times, se preparando para essa rodada que vem aí, tá certo? Eu também ouvi comentário. E aí eu sou tem gente que volta a dizer assim, se eu for ouvir e trazer para aqui parte do que eu ouço em alguns canais, vai ficar maluco eu e aquele que me acompanha aqui, vai ficar maluco. É um dia uma coisa, outro dia o cara fala outra coisa, na mesma coisa que ele falou no dia anterior, ele contradiz no outro dia. Alguém diz assim, ó, tem que mudar o técnico do Vitória, que o técnico do Vitória já perdeu 12 jogos, que não sei o que lá, que esse técnico vai botar o Vitória, não, pai. O problema veio errado no final do campeonato da Série B, cabra. Acorda para a vida. Veio errado em que sentido? Não por
ter mantido o técnico, foi certo ter mantido o técnico. Só foi errado não ter dado aquele técnico Condé a condição dele escolher os atletas que ele queria que viesse. E aí me traz 24 jogadores. E empurrou no peito de Condé 24 jogadores, só que ele já tinha alguns da Série B. E aí o cara ficou no meio de uma confusão, com um atleta chegando, se preparando. E ele, que já conhecia o time que ele tinha, da Série B, que ele tinha preparado, sem saber o que fazer. Perdeu o ânimo de que ele já tinha antes, e quem chegou despreparado. Quando se deu de conta, o Vitória já estava numa situação difícil. E aí tem um ditado, existe o animal, o gado, vamos falar aqui, vou falar eu não quero, o Vitória, que é a estrutura, que é o animal, os atletas, que é o carrapato, e tem o técnico, que é o que toma conta do gado, e ali observa no carrapato. Mas o dono da fazenda não dá ao cara que toma conta do gado, o remédio para ele matar o carrapato. Não dá ele o remédio para ele matar o carrapato. E meu patrão, eu estou aqui com esses carrapatos no gado, como é que eu faço? Olha, eu não vou dar remédio não, mata o carrapato. O patrão, não posso, só para ir. Aí o que acontece? Então vamos tirar o cara que toma conta do gado, botar ele para fora e trazer outro para tomar conta, mas sem dar a esse cara o remédio para matar o carrapato. E assim foi dado a Condé. Não trouxeram para ele os atletas que ele queria para colocar no Vitória para agrupar. Então é o seguinte, você fica tirando o cara que está tomando conta do gado, mas o dono do time né? O dono do time que é, ele que tem que dar a condição. Não sentou com o técnico Condé, vocês vão mudar de técnico todo dia. Mas os jogadores que estão aí, é esses. Pode haver, sim, uma variação para melhor, coisinha, mas é esse que tem. Por quê? Porque não foi dado, no início do ano, a condição de o técnico trabalhar e ter os atletas. Tá certo? Então, agora ficar culpando técnico tal, não adianta, meu amigo. Foi que nem o ano passado o Bahia. Quando o Bahia se tornou SAF no mês de abril, foi mês de maio para abril, que assinou. Mas no início do ano de 2023 foi dado alguns jogadores para Renato Paiva. Alguns jogadores jovens sem experiência nenhuma foi dado o cara. Por quê? Porque o Grupo City ainda não tinha assinado definitivamente o contrato com o Bahia. E ele, que é o Grupo City, investidor, disse, eu não vou dar nenhum jogador de ponta aqui, porque senão o Bahia vai subir seu ego e vai aumentar o seu valor. Eu vou dar uma pontinha aqui para mostrar que eu estou interessado. E mandou um menino aí, e jogaram nos peitos de Renato Paiva. Quando assinou definitivamente o contrato do City com o Bahia, que foi depois de abril, maio, mais ou menos assim, foi aí no segundo turno do Campeonato Brasileiro que começou a chegar alguns jogadores para dar uma melhorada no time. Só que aí a gente passou a culpar Renato Paiva. Mas não foi dado a esse cara a condição. Tá certo? Não foi dada a ele a condição. Se não foi dada a condição, como é que o cara vai fazer? Aí chegou quem? Ceni. Deram a Ceni o que já podia dar até aquela oportunidade. O time se livrou do rebaixamento e quando é esse ano, recebeu jogadores melhores. Confere? Só que esses jogadores melhores do Bahia de hoje, o Ceni, ele é muito burocrático e caseiro, ele só fica ali, ele não consegue dar a outros atletas que estão no plantel a condição de jogar mais tempo. Se esse plantel está cansado, eu vou lá e tenho jogadores diversos para fazer essas mudanças. Mas ele só coloca o jogador no momento que ele quer, quando ele achar, e diz, aquele atleta tal não está preparado porque ele não tem minutagem. Ele só vai ter minutagem se você colocar. Então você tem que apostar, meu amigo. Se você não apostar, Semi, você não vai ter o Ratão o tempo todo para jogar 90 minutos. Se você não der ele a oportunidade de ser titular, se você não der a oportunidade de dar Luciano, né, o Rodrigues a oportunidade, se você não der a ele o Thiago, né, o Iago Felipe a oportunidade para entrar e jogar o tempo todo, se você não der Rezende o tempo todo, se você não der de Pena o tempo todo. Se você não der esses atletas o tempo todo a ele, a condição deles voltar e mostrar que o Bahia tem outro time fora de campo, você só vai dar 10, 15, 5 minutinhos e vai dizer que o cara não tem condição porque não tem minutagem. Tá certo?
Então você tem a coragem de entrar com Rezende, com Dipena, com Rafael Ratão, não me pergunte por de nada, se vire. Você tem que dar condição aos outros para você cobrar. Tá certo? Então tá aí. É o que eu tenho a dizer pelo dia de hoje. Meu tempo fica curtinho, porque eu gravo para um outro canal e o tempo lá só é 10 minutos. Então um abraço a todos vocês, esse é o meu pensamento. Se ele não der minutagem para a galera, não pode cobrar da galera nada. Obrigado a vocês.